Olá pessoal, espero que estejam todos bem e se cuidando. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente daquilo que costumamos devido à pandemia e a imposição do isolamento social originado pelo vírus do Covid. Somos obrigados a reinventar. A aula de hoje terá como tema o contemporâneo na memória poética de Cecília Meirelles, a partir de um podcast, isto é, Rádio Aula. Somos bolsistas residentes, eu me chamo Marcelino Issa da Cunha, estou aqui com meu parceiro que depois vai se apresentar. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, vamos falar um pouco sobre a vida da Cecília Meirelles. Ela foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Com 18 anos, estreou na literatura com o livro Espectros. Participou no grupo literário da revista Festa, grupo católico conservador. Dessa vinculação, herdou a tendência espiritualista que percorre seus trabalhos com frequência. Embora mais conhecida como poetisa, deixou contribuições no domínio do conto, da crônica, da literatura infantil e do folclore. Cecília Benevides e Carvalho Meirelles, seu nome completo, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901. Perdeu o pai poucos meses antes de seu nascimento e a mãe logo depois de completar 3 anos. Foi criada por sua avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. Cecília Meirelles fez o curso primário na escola Estácio de Sá, onde recebeu das mãos de Olavo Bilac a medalha de ouro por ter feito o curso com louvor e distinção. Em 1917, formou-se professora na Escola Normal do Rio de Janeiro, estudou música e línguas. Passou a exercer o magistério em escolas oficiais do Rio de Janeiro. Em 1919, Cecília Meirelles lançou seu primeiro livro de poema, Espectros, com 17 sonetos de temas históricos. Em 1922, por ocasião da Semana de Arte Moderna, ela participou do grupo da revista Festa, ao lado de Tasso da Silveira, Andrade Murici e outros, que defendia o universalismo e a preservação de certos valores tradicionais da poesia. Nesse mesmo ano, casou-se com o artista plástico português Fernando Correia Dias, com quem teve 3 filhas. Cecília Meirelles estudou literatura, folclore e teoria educacional. Colaborou na imprensa carioca escrevendo sobre folclore. Atuou como jornalista em 1930 e 1931 e publicou vários artigos sobre educação. Fundou em 1934 a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. O interesse de Cecília pela educação se transformou em livros didáticos e poemas infantis. Ainda em 1934, a convite do governo português, Cecília viaja para Portugal, onde proferiu conferências divulgando a literatura e o folclore brasileiro. Em 1935, morreu seu marido. Entre 1936 e 1938, Cecília lecionou literatura luso-brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1938, o livro de poemas Viagem recebeu o primeiro de poesia da Academia Brasileira de Letras. Em 1940, casou-se com o professor engenheiro agrônomo Heitor Grillo. Nesse mesmo ano, Cecília lecionou literatura e cultura brasileira na Universidade de Texas. Proferiu conferências sobre literatura brasileira em Lisboa e Coimbra. Publicou em Lisboa o ensaio Batuque, Samba e Macumba, com ilustrações de sua autoria. Em 1942, tornou-se sócia honorária do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Realizou várias viagens aos Estados Unidos, Europa, Ásia e África, fazendo conferências sobre literatura, educação e folclore. A rigor, Cecília Meirelles nunca esteve filiada a nenhum movimento literário. Sua poesia, de modo geral, filia-se às tradições da lírica
luso-brasileira. Apesar disso, suas publicações iniciais evidenciam certa inclinação pelo simbolismo, reúne religiosidade, desespero e individualismo. Somente com o livro Viagem é que Cecília Meirelles ingressou no espírito poético da escola modernista. A poetisa foi cuidadosa com a seleção vocabular e teve forte inclinação para a musicalidade, traço associado ao simbolismo, para o verso curto e para os paralelismos. Cecília Meirelles cultivou uma poesia reflexiva de fundo filosófico que abordou temas como transitoriedade da vida, o tempo, o amor, o infinito e a natureza. Cecília foi uma escritora intuitiva que sempre procurou questionar e compreender o mundo a partir das próprias experiências. A obra máxima de Cecília Meirelles foi o poema épico lírico Romanceiro da Inconfidência, onde se encontram os maiores valores de sua poética. Trata-se de uma narrativa rimada, escrita em homenagem aos heróis que lutaram e morreram pela pátria. Cecília Meirelles faleceu no Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro de 1964. Seu corpo foi velado no Ministério da Educação e Cultura. Cecília Meirelles foi homenageada pelo Banco Central em 1989 com sua efígie na cédula de 100 cruzados novos. Contemporâneo na memória poética da Cecília Meirelles. A poesia da Cecília Meirelles mergulha no contemporâneo por não se delimitar à previsibilidade no que concerne a seus elementos formais e ao conteúdo. Cecília conseguiu transmitir o sentido de ausência em seus poemas de certa forma. Observa-se que a vida e os poemas estão intimamente ligados. A passagem do tempo, juntamente com os acontecimentos vividos, são parecidos em sua poética. Cecília demonstra em alguns poemas a postura que adotou diante do fazer poético, assumindo sua própria identidade poética. Epígrama número 1 de Viagem é um poema que mostra o fazer poético como uma possibilidade de perpetuação do sujeito poético. Pousa sobre esses espetáculos infatigáveis uma sonora ou silenciosa canção, flor do espírito desinteressada e efêmera. Por ela, os homens te conhecerão. Por ela, os tempos versáteis saberão que o mundo ficou mais belo, ainda que inutilmente, quando por ele andou o teu coração. Através da canção da poesia, há a possibilidade de eternizar o instante e se mostrar aquele que vem depois, o que no momento da enunciação poética se constitui como valor de eterno. O palco dos espetáculos infatigáveis é o espaço em que a poesia é construída, podendo ser sonora ou silenciosa. Podemos perceber as marcas do contemporâneo daquilo que desinteressadamente se fez presente e livremente se perpetua no tempo. A marca do agora na enunciação poética, com visão do olhar para o futuro, permite pensar a poesia como o destino do homem que ficará selado no terreno da eternidade. Neste poema, podemos ainda perceber a construção da identidade poética, do assumir-se poeta perante a humanidade e perante a posterioridade, condição aclamada por ela própria. O poema Há Mil Rostos na Terra, de Salombra, é um poema rico de significados, de jogo de palavras que nos remetem a uma memória que pode ter sido construída ou de fato vivenciada. Encontram-se indícios de que a palavra nem sempre completa aquilo que se quer dizer. A comunicação também acontece quando faltam palavras, as ter certezas. Há mil rostos na terra e agora não consigo recordar um sequer. Onde estás? Inventei-te? Só vejo o que não vejo e que não sei se existe. Esperamos assim, por esperança. A espera vai se tomando sonho afável.
mas descubro no olhar que te procura uma névoa de orvalho. Quando qualquer palavra que te diga é sem sentido. Eu estou sonhando. Eu nada escuto, eu nada alcanço. Quem me vê, não me vê que estou fora do mundo. Lá constante presença e memórias guardadas. Percebo a tua essência e não sei nem teu nome. E a tentação e tantas máscaras felizes sou opoi, leal nítido sangue. Meireles, 1972. Samo me mangasane. Vou dar continuidade sobre a personalidade de Cecília Meirelles. Na entrelinha de poemas, podemos deduzir que o lírico mergulha em uma memória que pode ter sido construída. Ou o lírico vai além da visão para buscar o rosto que deseja recordar. Só vejo o que não vejo e que não sei se eu existe. Os sentidos escapam de seu domínio. Eu nada escuto, eu nada alcanço. As palavras não fazem mais sentido. Para Maria do Carmo Campos, compelida à estranheza e ao silêncio, a poesia moderna assinala o seu modo historicamente possível de existência no interior do processo capitalista. Se a indústria cultural manipula para vender, a poesia vai buscar resíduos de paisagem de memória e de sonho, como formas de resistência simbólica aos discursos dominantes. Campos 2000, página 133. O silêncio do poeta seria, enfim, uma representação da superação das palavras por ela própria. Nas palavras de Campos, numa função absoluta com o seu objeto, a palavra pode ser puro, presente, imediates, quase impossibilidade, motivo de silêncio. Campos 2000, 136. Para Otávio Paz, em O Arco e a Lira, todo silêncio humano contém uma fala. Paz, 1984, página 67. Calamos não porque não temos o que dizer, mas porque não sabemos como fazê-lo. O silêncio também é uma forma de comunicação e, segundo o estudioso, seria uma comunicação implícita. Cecília começou a escrever ainda criança e lançou seu primeiro livro aos 18 anos. Um ano antes de sua morte, ela lançou seu último livro lírico, Solombra, em que há traços diferenciadores de sua obra anterior na representativa da temática da ausência. Do início de suas composições até as últimas, Cecília expressou-se de forma diferenciada, passando por mudanças que desembarcaram na mais requintada poesia. Dessa forma, a questão do tempo em que sua escrita é crucial para entendermos a maneira como sua poética vi assumindo novas características. O tempo na obra siciliana não indica um fim previsível, mas surpreende com uma apresentação diferenciada das obras iniciais da poesia. Poema Orfandade de Viagem,
traz o passado como uma construção de de perpetuação do próprio presente. Uma fase aconteceu no passado e petrificou no presente da enunciação o seu sentido. As palavras do eu lírico a mamãe morreu possuíam a forma de eternizar por todo o tempo o sentido da frase, de tal modo que a menina de preto ficou morando atrás do tempo, e mesmo que ela não fale mais essa frase, aquele dia não dorme, não se apaga, não se desfaz com o passar do tempo. Santo Agostinho, 1999, compreende o tempo como algo escorregadio, visto que no momento em que temos o presente, logo teremos o passado, e o futuro não é abarcado, pois ainda não existe. Para ele, uma hora compõe-se de fugitivos instantes. Tudo o que ela já abandonou é passado. Tudo o que ainda resta é futuro. Agostinho, 1999, página 324. Para Santo Agostinho, se os fatos do passado não fossem reais, eles não poderiam ser vistos. Temos a imagem de uma estátua que permanece no tempo como algo imutável. O verso para que em teu abraço haja imóveis invernos caracteriza bem o tempo que pode passar. Bela estátua, mas que não opera nela nenhuma transformação, pois é feita de mármore amorto. A tentativa de aprender nos braços aquilo que passa resulta em nada. Aquilo que passa só resta o que consome, e a presença já é sinal de partida. Aquilo que passa é constituído da essência da água e do vento, que são elementos que indicam a transitoriedade. A água é efêmera. O vento também não se demora e nem se aprende. Os desencontros do próprio eu, a busca por um tu, tornam a poesia de Cecília Meirelles uma eterna preocupação por algo que não é evidente, que não se sabe se será encontrado, mas esta busca é o que torna sua escrita singular. Chegamos assim no fim deste episódio. Agradecemos toda a atenção dispensada.